No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixo a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de um salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, em resumo, 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa. São 6 horas e 9 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje estar surpreso e muito descontente com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Suprema Corte do Brasil. Bolsonaro, como nós estamos trazendo aqui, foi considerado culpado por planejar um golpe para permanecer no poder após a derrota nas eleições de 2022. Trump já havia classificado esse processo como caça às bruxas, escreveu isso inclusive na carta que mandou para o governo brasileiro, comunicando a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. E Trump, além de impor esse tarifaço de 50%, de agravar o tarifaço, que ele era de 10% antes, como reação ao processo contra Bolsonaro, também adotou outras medidas, inclusive a sanção via lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação penal no Supremo Tribunal Federal. A gente está vendo agora imagens de Donald Trump, ele está embarcando no helicóptero militar oficial da presidência para um evento. A gente está acompanhando aí para ver se eventualmente o presidente americano para falar com a imprensa. Ele costuma dar declarações para a imprensa que aguarda sempre nesses embarques e preocupação de agentes econômicos, né? Sejam da chamada economia real, seja do mercado financeiro, em relação a uma possível reação que o governo americano pudesse ter caso fosse confirmada a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que esse processo contra ele era uma das explicações para imposição de tarifas contra produtos brasileiros, imposição de tarifas mais elevadas. Trump desceu do helicóptero, está embarcando agora no avião Air Force One, não vai falar, a menos que haja imprensa a bordo do avião, isso às vezes acontece, ele fala com essa imprensa, mas pelo menos nessa passagem, nessa troca de veículo, Trump não falou, apenas acenou ali e já está embarcando no Air Force One. Mas temos, portanto, essa declaração dele, de mais cedo, dizendo que não ficou contente com o resultado desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eduardo Gayer, inclusive, mais cedo, estava já com o celular apitando ali, com a notícia dessa informação chegando para ele. E agora, Gayer, a gente fica na expectativa aí para saber o que significa esse não estar contente, né? Não estar contente e ponto final. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man, and I don't see that happening. I'm very sorry for your loss, for everybody's loss. Ponto final. Ou se isso vai ser traduzido em alguma ação concreta aí para agravar ainda mais essa pressão contra o Brasil, né?
Com certeza, o que a gente já pode dizer de imediato é que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o comunicador Paulo Figueiredo estão nos Estados Unidos e vão continuar nessa pressão por sanções contra autoridades brasileiras e sanções econômicas, como essa tarifa contra o Brasil após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles têm feito isso já nos últimos meses, agora devem reforçar essa articulação. Isso é fato. Se a Casa Branca vai aceitar e, de fato, apertar as condições contra o Brasil por conta da condenação de Bolsonaro, é algo que é impossível de cravar neste momento. Ontem, o comunicador Paulo Figueiredo comemorou o voto do ministro Luiz Fux, que foi pela absolvição do ex-presidente Bolsonaro e dos outros réus, mas disse que, justamente por isso, ele, Luiz Fux, não seria sancionado pela Lei Magnitsky, tampouco teria o seu passaporte, ou melhor, o visto americano, cancelado pelo governo dos Estados Unidos. Então, em relação a Luiz Fux, de acordo ainda com Paulo Figueiredo, nada deve acontecer. Agora, em relação aos ministros que votaram pela condenação do ex-presidente, Alexandre de Moraes já está sancionado pela Magnitsky, mas Flávio Dino, Carmen Lúcia e agora o ministro Cristiano Zanin, é muito possível que eles sofram algum tipo de sanção, porque foi o que disse que está buscando o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, está proibido de manter contato com o pai, mas segue nos Estados Unidos articulando essas sanções contra o Brasil, inclusive sendo deputado federal em exercício do mandato, né? Ele está faltando às sessões, mas é deputado federal no exercício do mandato, recebendo salário e assim por diante. A sessão por aqui, Turci, segue, viu? É o que eu tenho aqui em mãos, a sessão está ainda acontecendo e o ministro Cristiano Zanin disse há pouco que não é crível Bolsonaro não ter participado da elaboração do discurso pós-golpe, foi o que disse o presidente da primeira turma. O julgamento continua apesar desse placar final.